Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira e este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. Hoje é o quadro Cara e Coroa, eu brinco que é o quadro mais divertido, porque aqui a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa. Vamos ver. Primeira tela, quem foi melhor economista, Mário Henrique Simonsen ou Celso Furtado e por quê? Esse é um tema delicioso, né? O Simonsen, sem dúvida, foi um grande economista, né? Ele tem um artigo ali sobre, hoje chamar-se-ia de globalização, ninguém naquela época chamaria disso. Ele estava muito ligado em certos temas que, em geral, os economistas, digamos, lá atrás, eles não levavam a sério, por ignorância, provavelmente. Um grande economista. Agora, sério, a minha formação é por aí. O Celso Furtado, ele foi, além de um grande economista, muito mais que um economista, né? O Celso Furtado foi um dos grandes pensadores do Brasil. Não só do Brasil, né? Ele sempre teve um compromisso muito grande com a América Latina em geral, né? Pensar a questão do atraso, como ele dizia, subdesenvolvimento, e com muito foco na América Latina, com ênfase na questão do Brasil, da formação histórica, né, do país e, portanto, do uso da investigação e da análise histórica para embasar a formulação de políticas, né? Então a gente tem aí uma presença dele como referência intelectual, formador de uma escola de reflexão sobre a América Latina e sobre o Brasil e, principalmente, o sinal do comprometimento com formulação de políticas, vamos dizer, estruturais, né? De pensar o jeito do país, né? E não esta ou aquela questão mais pontual. Então, eu acho que não sei se eu fiquei... Celso Furtado ganha. Não sei se a moeda caiu. Não, assim. Celso Furtado ganhou, claramente. Eu acho que... Com todo respeito. Claro, muito bom. Bolsa ou renda fixa? Momento hoje, está mais para bolsa, está mais para renda fixa? O que você diria? Olha, eu acho que o que exige menos esforço, ou menos conhecimento, talvez, curiosamente seja a bolsa, né? Em geral, a minha visão de bolsa é que é um negócio muito complicado, você tem que conhecer, você tem que acompanhar e tal. Mas se você pensar na lógica do que está acontecendo no mundo e no Brasil, eu acho que a bolsa só tem a ganhar esse ano. Por quê? Vamos lá, mesmo que você não tenha um grande avanço na visibilidade de melhoras nas empresas estatais, aos olhos do mercado, seja o processo da Eletrobras como vai, processo da Petrobras como vai, a situação do Banco do Brasil, né, de qual é a estratégia, mesmo que não tenha isso, que é muito importante para a Bolsa, eu acho que tem um tema que é uma recuperação econômica, se não é maravilhosa, digamos, ela é consistente, para usar a palavra que o pessoal do Banco Central usou recentemente. Isso dá uma certa estabilidade para as perspectivas de várias empresas. De outro lado, você tem essa questão da liquidez global. Muito provavelmente, se o cenário caminha do jeito que o mercado quer, do ponto de vista político, isto vai atrair. Se caminha do jeito que não quer, que o mercado não quer, se, por exemplo, tiver uma desvalorização mais acelerada do real, eu não sei se isso é desfavorável à Bolsa, né? Eu tendo a achar que não é desfavorável à Bolsa. Até porque empresas exportadoras, por exemplo, podem ganhar, né? Exatamente. E como o cenário lá fora é da economia crescendo, eu acho que você tem um espaço, vamos dizer, bastante razoável para a Bolsa. Eu tendo a dizer que é o primeiro. Agora, sobre renda fixa, é só um rodapé. Renda fixa, geralmente, a gente associa a taxa de juros básica do Banco Central e, portanto, a curva de juros do mercado que se forma a partir da taxa básica, né? Que é a Selic. Que está baixa. Que está baixa. Então o pessoal fala, não é para renda fixa. Calma lá. Existe outra renda fixa, que é a emissão privada de papéis de renda fixa, né? Esse é um movimento que eu acho que está acontecendo. No Brasil ele é muito restrito.
ele é muito complicado por causa da incerteza em relação a médio e longo prazo, mas a gente vê que tem algumas empresas que estão conseguindo colocar papéis que têm uma rentabilidade fixa de qualidade. Quer dizer, eu acho que o recado geral é bolsa. Mas tem oportunidade aqui. Renda fixa eu acho que tem. Muito bom. O que é mais difícil para o economista prever hoje, Bitcoin ou dólar? Olha, eu coloco isso porque tradicionalmente o câmbio é uma variável complicada. Agora o Bitcoin... O Bitcoin, além de complicado, é irrelevante, né, na minha leitura. Então ele é mais difícil de Ele não tem uma base, mesmo. Não é isso? Não tem uma... É uma coisa assim, ninguém sabe como se comporta a oferta de Bitcoin. E isso cria uma expectativa de que você pode ficar muito rico de um dia para o outro. Ou muito pobre de um dia para o outro. Então, é uma loteria, você diria? Quase um cassino ali? Não sei, não sei se é uma mania, uma moda. Não sei, ele tem esse apelo tecnológico, blockchain e tal. Agora, para que serve? Né? Você vê que quando você fala em Bitcoin, você fala em ganha ou perde em relação a quê? Em relação a dólar. Então é um ativo que, sabe? Sem dúvida. Eu acho que não fede nem cheira. Se tivesse que escolher um país hoje, só um, para investir... Brasil. Brasil ou Argentina? Brasil. Porque a Argentina, economicamente, já não está no patamar melhor? Patamar melhor? Ou não, com uma inflação de 25... Pois é. O governo novo da Argentina, vamos lá, fez 2 anos. Né? E o que entregou? Uma desvalorização forte da moeda, que eu acho que é importante uma economia como a Argentina. Mas, por outro lado, a passagem disso para a inflação lá está em 25%, força a manutenção de uma taxa de juros para ficar zero em termos reais, é 25% também. Quer dizer, o sinal numa economia que cresce pouco, com esta combinação de inflação alta e taxa de juros para ser positiva em 25%, você vai ter uma trajetória que não é fácil. Né? 2, a Argentina lá no começo, quando o Macri assumiu, atraiu interesse. Você vê isso nas colocações de papéis deles no exterior. Isso esfriou. Claramente esfriou. E a reação da atividade econômica, eu acho que está muito frágil. O choque de tarifas aumentou o custo das empresas de maneira muito importante. Então, eu acho que é uma economia que está, vamos dizer assim, meio torta para o meu gosto. Você ficaria com o Brasil? Eu acho que Brasil, porque está nessa recuperação consistente, para repetir a palavra, e me parece que o único risco que existe é para onde vai a taxa de câmbio, nesse prazo visível até o fim do ano. Eu acho que o viés é um risco favorável, porque eu acho que eu prefiro a moeda desvalorizada à moeda valorizada. Perfeito. Portanto, eu acho que é Brasil. Brasil. Neymar ou Messi? Messi. Messi. Por quê? Ele tem mais cabeça. É mais decisivo. A dificuldade dele é que o time da Argentina não é tão redondo como o time do Brasil. O técnico não manda tanto no grupo como o Tite consegue fazer, né? Mas jogador por jogador... Se tivesse que comprar um jogador, você compraria o Messi. O Messi, com um descontinho pela idade. Exato. Talvez o Neymar seja o melhor investimento futuro, né? Não é isso? Para finalizar o cara e coroa, qual o país que vai brilhar do ponto de vista econômico mais, você acha? É os Estados Unidos do Trump ou é a China do Xi Jinping? Do ponto de vista econômico, eu acho que os dois estão numa trajetória de crescimento, vamos dizer, mais para o robusto, né? Óbvio, a China nunca mais vai crescer 2 dígitos e os Estados Unidos vão seguir nessa faixa aí de 2,5% a 3% ao ano, que é um crescimento muito grande para uma economia daquele tamanho, claro. Né? Agora, brilhar, eu acho que nos Estados Unidos você tem riscos muito importantes ligados ao Trump, riscos, vamos dizer, morais, né, de confiança e tal. Tem a questão das eleições no fim desse ano. A minha expectativa ainda é de que ele seja
tirar apeado do poder pelo Congresso, principalmente se os democratas avançarem na Câmara em novembro, de modo que eu vejo mais riscos nos Estados Unidos do que na China, né? A China eu acho que é uma coisa que, pelo próprio porte, aquela coisa paquidérmica, né? É muito difícil imaginar que você tenha uma mudança importante, né? Claro, sempre tem crise financeira que pode acontecer, mas isso não... Claro. Acho que não dá para fazer parte da aposta. Mas por contraste, né? Eu acho que ali vai bem e aqui tem um enorme risco. Perfeito. Muito bem, esse foi o Cara e Coroa com José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, que volta amanhã no Papo de Economista com as projeções econômicas. Para você, um grande abraço e até lá.